Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez e hoje trazendo um tema aqui sobre estatística, tá? É um tópico dentro da estatística, mais precisamente as medidas de tendência central. E as medidas de tendência central que mais aparecem tanto no Enem quanto em concursos diversos, tá? São a moda, média e a mediana. Então sempre você vai ouvir falar isso, né? O que vem a ser moda, o que é média, o que é mediana. Vamos ver aqui agora de uma maneira bem simples e objetiva. E você, uma vez que você entenda essa aula aqui de hoje, você nunca mais vai errar esse tipo de questão, tudo bem? Então, ó, vamos começar essa questão aí que está na tela de vocês agora. Olha só, pessoal, iniciando a leitura dela, diz o seguinte, ó. Em uma turma de nono ano de uma certa escola, foram escolhidos 10 alunos aleatoriamente, com suas respectivas notas em matemática no primeiro bimestre. As notas foram expostas na tabela abaixo. Em seguida, foi pedido para estes mesmos alunos encontrarem a média, a moda e a mediana destas notas. Todos acertaram e encontraram, respectivamente... Bom, então nós vamos ter que colocar aqui a média, a moda e a mediana que os alunos encontraram, já que todos acertaram, né? Então aqui, ó, as palavrinhas média, moda e mediana dentro da estatística, tá? Então essas três aí não são as únicas, tá? Tem mais, mas essas daí são as principais medidas de tendência central. Beleza, ó, eu tenho aqui então a tabela, tá aqui letra A, B, C até chegar no J, representando aí os nomes de cada aluno, dos 10 alunos. E aqui do lado direito, né, a coluna da direita, tem as notas dele. Como eu estou pedindo aqui, ó, respectivamente, eu vou obedecer essa ordem, eu vou calcular primeiro a média. E quando eu falo calcular primeiro a média, pessoal, quando não tem nada do lado da média ali, só está falando, determine a média, né? Eu já entendo que isso daqui é a média aritmética. E como que eu calculo a média aritmética entre valores? Eu vou pegar todos esses valores e vou somar. Depois que eu somar todos esses valores, eu vou dividir pela quantidade de valores. Como assim? Olha ali, eu tenho quantas notas? Eu tenho 10 notas. Então eu vou somar as 10 notas e vou dividir por 10. Se eu tivesse 15 notas, eu pegaria 15 notas e dividiria por 15. Quer dizer, eu pegaria o somatório, né, das 15 notas e dividiria por 15 e assim por diante. Então, nesse caso aí, é braçal mesmo. Eu vou pegar ali, vou contar nessa ordem aqui mesmo, tá? 8 mais 7 mais 8 mais 8 mais 10 mais 6 mais 9, né? Mais 6 mais 9 mais 8 mais 7 e mais 5, né? Mais 8 mais 5 mais 7, como eu disse, não importa a ordem. 8 mais 5 e mais 7. Só para você ver se não esqueceu nada, o que eu faço aqui? Eu vou contar a quantidade de valores, vai ter que dar 10, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, uma vez que eu pego esse somatório aí, né, que eu ainda vou fazer, eu vou dividir a resposta, né, por 10. Por que por 10? Mais uma vez, né, porque a quantidade de elementos que eu tenho aqui é igual a 10, então eu tenho que dividir por 10. Fazendo essa soma aqui em cima, vamos lá, rapidinho. 8 mais 7 vai dar 15, 15 mais 8 eu vou ter 23, 23 mais 8 eu tenho 31, com 10, 41, com 6, 47, com 9, 56, com 8, 64, com 5, 69, com 7, 76. Então, em cima aqui eu tenho 76 dividido por 10. E 76 dividido por 10 é bem fácil. Essa continha aí eu tenho 7,6. Beleza. Então, a média dessas notas aqui é 7,6. Tudo bem? Então, falou de média, média aritmética, soma tudo, divide pela quantidade de elementos que nós temos. E agora vamos lá para mediana. Não, mediana não é moda, né? Já que aqui eu falei respectivamente, já calculamos a média, e agora vamos para moda. Pessoal, moda é aquilo que mais aparece, tá? Você não vai nem precisar calcular nada aqui. O que você vai precisar fazer é olhar para essas notas aqui e ver qual ou quais delas sempre mais aparecem, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, moda. Você vai lembrar aí que é aquilo que mais aparece. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima também de uma aula que eu falo isso daí com bastante detalhes, legal? Então a moda dessas médias aqui, eu tenho, ó, o 8, por exemplo, ele aparece aqui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. O que eu posso pensar agora, o 7, por exemplo, o 7 aparece aqui, ó, vou até circular para não ficar igual ali o 8.
e aparece aqui embaixo também, então aparece duas vezes. Já está perdendo para o 8, porque eu quero aquele que aparece mais. O 10 só aparece aqui, percebe? O 10 só aparece aqui. O 6 também só aparece aqui. O 9 só aparece aqui. E o 5 só aparece ali embaixo. Então, aquele que mais aparece é o 8, logo o 8 é a moda. Beleza. Então, a moda você não precisa nem calcular, você precisa olhar, né, perceber quem mais se repete. O que está na moda? Aquilo que mais é consumido pela população, né? Quando você olha alguém na rua e fala, fulano está se vestindo na moda. Por quê? Porque muita gente está se vestindo daquela forma ali. Então, isso daí, de maneira análoga, você traz para a matemática, o número que está na moda é aquele que mais aparece. Nesse caso aí é igual a 8. E agora vamos para o último aqui, ó, mediana. Esse mediana aqui ele é bem interessante, né? Ela, né, no caso, é bem interessante, ó, mediana. Por quê? Mediana é o termo central. Olha, termo central quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Se eu tiver uma quantidade ímpar, eu tenho o termo central. Por exemplo, se eu tivesse 5 termos, eu tenho o termo central. Se eu tivesse 3 termos, eu tenho o termo central. Nesse caso aí da questão, né, nesse caso que está aqui do lado, nós temos uma quantidade par, porque são 10 números. Se eu tenho 10 números, o termo central não vai ser apenas um, vão ser 2. Isso daí que a gente tem que prestar bastante atenção para não errar. Só que tem mais um detalhe aí que é o primordial, é o essencial. Eu vou pegar os dois termos centrais ali quando aqueles dados, né, quando esses dados aqui do lado estiverem escritos na ordem crescente ou decrescente. Legal? Então eu vou pegar todas essas notas aí e vou colocar em ordem crescente. Eu escolhi colocar em ordem crescente. Então vamos lá, ordem crescente. A menor nota aqui é o 5, né? Então aqui, ó, 5. Depois eu tenho o 6, que só aparece uma vez. Eu tenho o 7, que aparece duas vezes, né? Se aparece duas vezes, eu tenho que colocá-lo aqui duas vezes, tá, pessoal? Depois eu vou ter o 8, que aparece 4 vezes, ó. Então, 8, 8, 8 e 8. O 9 só aparece uma vez e o 10 também só uma vez. Então, eu tenho aqui 9 e o 10. Aí, para ver se a gente não está errando isso daqui, né? Porque questão de estatística aí, falando de moda, média e mediana, elas são muito simples, porém elas são cansativas. Então, a gente pode errar uns detalhes. Ó, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Eu tenho a quantidade perfeita e tenho a quantidade correta, né? Que são 10. Como é que eu descubro, então, a mediana? Eu vou no termo central. Como a quantidade é par, né? Eu não tenho um termo central, eu tenho 2. E esses termos centrais são aqueles que ocupam a posição 5 e a posição 6. Olha aqui, ó, quais são. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São esses dois aqui, ó. Uma vez que eu peguei esses dois como termos centrais, né, para você ter certeza que são termos centrais, você vai ver que para esse lado aqui eu tenho uma quantidade de 4 elementos, para cá eu também tenho 4 elementos. Então, o 8 e o 8 são os termos centrais. Como que eu calculo a mediana aqui? A mediana é a média aritmética entre esses dois termos centrais. Média aritmética é o quê? 16 dividido por 2, né? Na verdade, média aritmética você vai somar e vai dividir por 2. Então, isso daqui vai dar o próprio 8. O que eu tenho aí? O que nós concluímos? Que a média é igual a 7,6, que a moda é igual a 8 e que a mediana também é igual a 8. Obviamente, é mera coincidência, a moda e a mediana, nesse caso aqui, serem iguais, tá? Pode acontecer ou não, tanto faz. E aqui o interessante também é que 7,5 não, né? 7,6 é a nossa média. Não necessariamente ela tem que ser parte dessas notas aqui. Você não vê 7,6 por aqui. Tá? Você não vê 7,6 por aqui, porque 7,6 é apenas a média. Poderia ser 8 também, ficar 8, 8 e 8? Poderia, também seria mais uma coincidência aí, mas não teria problema algum se nós fizéssemos a conta e ali também desse 8. Beleza? Não vai embora não. Se tá gostando aí, já deixa um like, se tá entendendo, tá? Vamos ver agora de uma maneira bem crua, sem contexto nenhum. Imagina que você tem aqui esses valores, e esses valores aqui, ao todo, são 11. Agora eu tenho uma quantidade ímpar de valor. Se eu tenho uma quantidade ímpar de valor, na hora que eu for calcular a mediana, eu vou colocar em ordem crescente, ou decrescente também, tá? Coloco em ordem e vou lá no termo central. Não preciso fazer a média aritmética, só vai ter um termo central. Legal? De qualquer forma, vamos lá, vamos com calma aqui, vamos calcular primeiro a média. A média desses valores aí, ó, é claro, pessoal, que isso daí na hora da prova ia vir dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto. Aqui eu estou colocando bem objetivamente para que a gente possa ganhar tempo. Então vamos lá, a média vai ser o quê? Somatório disso tudo. Vamos somar aqui mentalmente? Olha aqui, ó. 2 mais 4 vai dar 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 6 eu tenho 13. 13 mais 4, 17. Com 2, 19. Com 8, 27.
com 9, 36, com 4, 40, com 7, 47, com 8 nós vamos ter o quê? 47 mais 8 eu tenho 55, tá aqui, ó, 55. Então a média vai ser 55 dividido pela quantidade de termos, e a quantidade de termos aqui é 11, ó. 55 dividido por 11 eu tenho média 5. Percebe que agora eu tenho uma média redondinha, né? Média igual a 5. Agora vamos lá calcular a moda. A moda dessas notas, desses valores, né? Não quer dizer que são notas, tá? A moda vai ser o quê? Aquilo que mais aparece. E aquilo que mais aparece aqui, olhando de maneira bem rapidinha, eu tô vendo que é o 4, ó. O 4 aparece uma vez, 4 aparece 2 vezes e aparece 3 vezes. Não tem um outro valor aí que aparece 3 vezes. Então a moda é igual a 4. E a mediana? Olha, para calcular a mediana dá um pouquinho de trabalho porque eu preciso colocar aqueles valores ali na sua ordem crescente. Ordem crescente eu tenho então o 1, o 2, repara que o 2 aparece 2 vezes, então eu coloco ele aqui também 2 vezes. Depois do 2, o próximo valor não tem 3, então é o 4, né? E o 4 aparece 3 vezes, né? 4, 4 e 4. Depois do 4 é o 5, mas o 5 não aparece ali. Eu tenho então o 6, que aparece uma única vez. Tenho o 7, que também aparece uma única vez. Tem o 8, que aparece 2 vezes. E tem o 9, que só aparece uma vez. Eu vou conferir aqui se eu tenho 11 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, tenho 11 valores e já estão na sua ordem crescente. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho 11, o valor do meio, né, o valor central, vai ser o sexto valor. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a mediana, né, nesse caso aqui, também é igual à moda. Então, mais uma vez, pessoal, é apenas coincidência, tá? Deu 4 aqui e deu 4 aqui embaixo. Então, a nossa mediana é igual a 4, beleza? Então, média, moda e mediana, essa daí foi bem sem contexto, né? Mas deu pra gente entender. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E no mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.